Boa noite. Estou salvando aqui o tema da nossa live de hoje. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tô esperando o pessoal entrar para que a gente possa começar. Hoje nós iremos falar sobre o tipo de bico. Deixa eu salvar aqui que eu fixar. Tipo de bico e amamentação, tá? Então esse é o tema da nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Mais um episódio da nossa série Amamentação dos Sonhos, com o tema tipos de bico. É um tema um tanto polêmico, porque ainda se escuta um mito de que todas as mães, todas as mamas, todos os tipos de bico são capazes de amamentar. De fato, é. Porém, existe o que a gente chama de bicos desfavoráveis à amamentação. Quando eu falo desfavoráveis à amamentação, eu não estou dizendo que essas mulheres não irão amamentar. E sim que algumas mulheres com alguns determinados tipos de mamilo terão um pouco mais de dificuldade com esses mamilos desfavoráveis, mas elas não serão incapazes de amamentar. E na nossa live de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses bicos, tá? E quais as técnicas que a gente pode de fato utilizar para apoiar essa mulher de um mamilo desfavorável. E aí vocês podem ir deixando as perguntas que no final eu vou respondendo para vocês, ok? E quando a gente pensa, da importância do tipo de bico, eu preciso sinalizar o que ele é capaz de fazer. Qual a importância de um mamilo projetado? Quando a gente coloca o bebê ao seio materno, a gente entende que esse bebê ele não tem que mamar bico. Ele não pode mamar bico. Primeiro porque ele vai causar um trauma mamilar, mamando bico, tá? E ele, além de causar um trauma mamilar, o bico, ele sai pouco leite, sai gotinhas de leite. Então, eu preciso que esse bebê, ele abocanhe a areola. Então, quando eu falo para vocês sobre isso, eu trouxe aqui as minhas mamas que eu vou estar mostrando para vocês, eu vou colocar sobre um mamilo protruso, tá? Que é esse daqui. Esse daqui é o sonho de todas as mulheres para amamentar. Um mamilo protruso, onde o bebê ele vai abocanhar essa areola, tá? E esse mamilo, ele vai tocar lá no palato, lá no céu da boca do bebê. E aí, quando ele faz esse movimento, que ele toca no céu da boca, porque o mamilo ele é flexível, e isso é muito importante a gente falar, que é um mamilo flexível, ele toca no céu da boca desse bebê, o bebê começa a mamar, tá? A estimular a sucção, e o mamilo elástico faz esse movimento. Então, esse daqui é o sonho de toda mulher. As mulheres que nasceram com esse tipo de mamilo, elas são privilegiadas, tá? Então, esse é o nosso desejo. Porém, nós vamos trabalhar com uma realidade que não é sempre essa. E aí, o que a gente faz, né, quando isso acontece? Quando eu falei do bico, o bebê, quando ele pega o bico, ele vai fazer esse movimento, ele vai pegar só aqui, ele vai mamar poucas gotinhas, ele vai ficar com fome e ele vai te machucar, tá? Então, independente de posicionamento, porque isso é para todas as mães, independente do tipo de mamilo, todas precisam se posicionar, precisam seguir a técnica que eu falei para vocês na aula sobre dor, como não sentir dor ao amamentar. Todas precisam seguir o mesmo roteiro, a mesma técnica para colocar. Seja a mãe de mamilo protruso, seja a mãe de mamilo
totalmente invertido, seja mãe de mamilo hipertrófico. Então, todas essas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses tipos de bico, para que vocês possam identificar. Então, a técnica, o posicionamento, ele vai ser o mesmo, tá? Mas a gente precisa entender a realidade de cada uma. E isso vocês precisam identificar na gestação. Por quê? Por que eu vou reforçar isso? Porque não adianta, o bebê nasceu, e aí você tá na maternidade e fala, o seu bico, é totalmente invertido, e você vai ficar perdida diante daquela nova informação, diante do momento que é o puerpério, e o que você vai fazer, tá? Então, quando eu falo que vocês precisam identificar na gestação, é para que vocês possam se apropriar de informações, de técnicas, de entender qual será esse novo cenário e não ser pega de surpresa lá na maternidade quando seu bebê nascer. Então, informação nunca é demais e o momento é durante a gestação. Lilith, tem alguma coisa que eu possa fazer durante a gestação? Isso é muito importante a gente falar também. Durante a gestação, você não tem que fazer nada com esse bico. Por quê? Primeiro, porque não existe preparo de mama na gestação. Então, antigamente, falava-se que você tinha que usar a técnica da seringa, que era colocar a seringa e puxar esse mamilo. Hoje em dia ainda recomendam o uso da concha durante a gestação para preparar esse mamilo. Nada disso vai trazer resultado. O que estimula mamilo é sucção do bebê ou bomba. Então não adianta você comprar 1001 apetrechos que recomendaram para você, e a gente ainda tem no mercado apetrechos que continuam recomendando, mas que não tem nenhuma comprovação científica de benefício na alteração desse tipo de bico. Então não tem porquê. Vai ser um item desnecessário que você vai comprar e pode até te machucar. Assim como a seringa também machuca, assim como estimular com buchinha ou com exercícios dos dedos, que também recomendavam antigamente, que era você pegar os dedos e puxar para fora, puxar para cima, puxar para baixo. Nada disso vai dar resultado. Então não se preocupem em fazer durante o período gestacional, tá? E aí, a lenda de que o mamilo, ele vai... De fato, existem alterações que acontecem durante a gestação, como o escurecimento da areola para poder guiar esse bebê, quando o bebê nasce, os próprios glômerulos de Montgomery, eles preparam o mamilo com a gordura. Então, tudo isso que hidrata também o mamilo, isso vai ser modificado durante a gestação. Mas o mamilo em si não. Por isso que muitas mães na maternidade, enquanto estão no processo do colostro até a pojadura, elas sentem muita diferença quando o leite desce, porque na maternidade ainda está tudo bem. E aí, quando essa mulher vai para casa e passa pelo processo da apojadura, elas começam a perceber a diferença da presença do mamilo, tá? Então, vamos falar um pouquinho quais são os tipos mais comuns. Já falei sobre o protruso, tá? Que é esse daqui, super favorável, que a gente desejaria que todas as mulheres nascessem com ele. Temos o totalmente invertido, tá? E esse mamilo, ele é bem desafiador, porque quando o mamilo ele é totalmente invertido, você tenta fazer a pega e aí o que acontece é isso aqui, tá? E ele não sai, tá? Você não consegue nem com a sucção. O outro é esse aqui que é o semi-invertido. O que é esse mamilo? Esse mamilo, quando você estimula ele, ele vem para fora. Então, é aquelas mulheres que falam assim, o meu é invertido, mas quando eu tô com frio ele sai.
Então, essas mulheres, quando estão com frio ou quando são estimuladas, elas colocam um pouquinho de mamilo para fora, tá? Esse aqui é o plano, tá? Esse daqui, que não tem absolutamente nada. E esse aqui é o hipertrófico. E aí todo mundo fala também, nossa, esse mamilo ele é ótimo, né? Um bicão. Não, ele também não é bom. Por quê? Porque o bebê, a boquinha do bebê é pequena, não adianta. E aí quando ele tenta chegar na areola para fazer a pega, ele faz reflexo de gag. E aí com o reflexo de gag, ele faz ânsia de vômito. E o que a gente faz nessa situação? Não tem como cortar o mamilo, né? Então a gente tem que fazer algumas posições para que favoreçam que esse bebê consiga fazer o toque na areola. Então bicão também não é legal. E aí, quando eu digo para vocês que não existe preparo das mamas durante a gestação, é justamente porque nada do que vocês fizerem irá modificar a anatomia. Isso é anatomia. Vocês nasceram assim, tá? Então não tem como a gente modificar. Mas quando a gente parte para o início da amamentação, aí muda um pouco o cenário. As mães do mamilo protuso, elas precisarão de técnica, tá? Para que o bebê faça a pega correta, assim como todas as outras, mas a gente precisa entender um pouquinho o que fazer com cada mamilo, tá? Quando eu digo para vocês que a mãe ela tem um mamilo desfavorável, é justamente para que a gente possa, desde o início da maternidade, a gente já comece a intervir em técnicas específicas. Por quê? Na maternidade, a mãe não passou pelo processo da apojadura. Então, a areola ainda está mole, essa areola. Ela está molinha. E aí o bebê, você faz a técnica para oferecer o direcionamento pelo corpo da mama, estimula do nariz para o lábio superior, o bebê ele vai abocanhar e tocar na areola. Essa mulher com o mamilo que a gente estimula e ele sai, ela também vai conseguir fazer a mesma coisa. Mas a do totalmente invertido e a do plano, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, a gente precisa que essa areola esteja sempre molinha. E aí, na fase da apojadura, eu tenho que iniciar com as massagens, tá? Muita massagem nessa areola, assim como todas as outras, com todos os tipos de mamilo. Muitas das vezes eu preciso fazer a ordenha manual para que esse mamilo e essa areola fique amolecida e o bebê consiga abocanhar essa areola, tá? E essa daqui, do totalmente invertido, eu vou precisar utilizar uma técnica que a gente chama de técnica do sanduíche. O que é a técnica de sanduíche? É, de fato, fazer um sanduíche para que essa mãe ela consiga fazer em U a técnica do sanduíche e o bebê abocanha. A gente não come um sanduíche com ele assim, atravessado, e aí você morde. Se você colocar ele em pé, você não consegue. Então a boquinha do bebê, ela tá de ladinho, nessa posição. Quando você faz a técnica do sanduíche e encosta, o bebê ele abocanha essa areola, tá? E aí ele consegue fazer uma pega nessas mães de mamilos desfavoráveis, tá? É um trabalho, assim como todo o processo de amamentação, de dedicação, de paciência. E aí começam a entrar as opiniões sobre os usos de apetrechos.
Porque hoje nós temos no mercado o bico de silicone, facilmente encontrado. Mas eu não oriento que essa mulher, ela compre, a mulher que identifica na gestação que tem um mamilo desfavorável, ela compre um bico de silicone e utilize sem nenhuma orientação. Por quê? Porque ela pode causar um problema maior ainda. O bico de silicone, para ele ser utilizado, ele tem que ter orientação do profissional. Até para comprar, não é comprar qualquer um, não é comprar o que tem. Você precisa saber qual comprar. Existe diâmetro, existem bicos que são mais favoráveis para que você possa utilizar. Tem bicos que não são legais, tem bicos que ele simula uma areola gigantesca, que talvez não seja a realidade dessa mãe. Então, o bico de silicone, ele tem que ser visto como mocinho ou como vilão. Eu indico o bico de silicone? Indico sim. Para as mães que eu estou avaliando, onde eu já tentei todas as técnicas possíveis para que essa mulher ela possa amamentar, e aí eu não consegui. Então, quando eu identifico que não vai ser possível, eu já peço para providenciar, depois de todos os testes, e aí eu oriento ela na utilização, e aí a gente também é responsável por orientar a retirada. Porque essa mulher do bico desfavorável, do bico plano, do bico totalmente invertido, quando esse bebê começar a sugar, ele vai conseguir, pela elasticidade do mamilo, fazer uma protusão. Então ele vai sugar, conforme a frequência de sucção dele, ela vai fazer uma projeção de mamilo. Então esse bico de silicone, esse intermediário, ele vai ser por um tempo, não vai ser pelo resto da amamentação dessa mulher. Mas para isso ela precisa ter a orientação do momento da retirada também do bico de silicone, tá? E essa mulher, ela precisa seguir também no uso do bico de silicone as técnicas de como esse bebê vai mamar, tá? Entrando no posicionamento adequado, abocanhando da maneira correta, tocando a areola, por isso que esse bico não pode ser uns que tem no mercado que são enormes. E aí o bebê não tem contato nenhum com essa mama e não é o bico apropriado para essa mulher utilizar. O bico de silicone, ele é um causador também de candidíase mamária, ele também diminui produção, então não é para ser utilizado aleatoriamente, e sim com indicação de um profissional, tá? E conforme esse bebê for sugando, ele vai fazer esse bico e aí a gente pode se libertar dele. Ok? Um outro ponto importante também é que nós temos também uma técnica para utilizar com a bomba antes de colocar esse bebê para mamar. A gente faz um estímulo com essa bomba, principalmente nas mulheres com mamilo semi-invertido, falso invertido, que é aquele que quando você estimula, ele vem para fora. E a gente pode utilizar a bomba pode ser um aliado nessa protusão do mamilo, a gente estimula com a bomba e aí após a saída a gente retira e coloca imediatamente o bebê para mamar. Existe no mercado como se fosse uma buzininha, tá? E tem até mulheres que utilizam a própria bomba, que antigamente era muito comum, que ela é igual uma buzina, mas hoje em dia a gente não recomenda que ela seja utilizada por ela causar candidíase mamária, mas para essas situações pode ser uma aliada e você encontra na farmácia. Ela é igual uma buzininha com um corpo plástico. Então você coloca ela, você dá umas bombeadas, o mamilo vem para fora e aí em seguida a gente coloca o bebê para mamar. Então, como eu falei no início, amamentar para mulheres com mamilos desfavoráveis não é impossível. É desafiador, mas não é impossível. E o importante é vocês entenderem que esse bebê, ele precisa abocanhar a areola e não bico. Porque se fosse simples assim e olhar um hipertrófico, seria ótimo, mas não é a realidade. Então, todas são capazes de amamentar, porém, umas será um pouco mais fácil, a outra será um pouco mais difícil, mas todas são possíveis, ok?
Reforçando que não é interessante, não é indicado preparar mamilos durante a gestação. Então não tem porquê, enquanto você está grávida, utilizar esse tipo de bomba que eu falei pra vocês, que é tipo uma buzina, para que você estimule esse mamilo. Isso não vai acontecer, tá? Isso é apenas para utilizar quando a gente for colocar o bebê para mamar. E não tem por que você calejar essa areola. Como eu falei também, a areola ela já muda de cor para que o bebê consiga identificar com mais facilidade, tá? Então não tem por que esfolar, não tem por que calejar, não tem por que fazer os exercícios com os dedos. O importante é vocês, durante a gestação, apenas se apropriarem de informações seguras, tá? Deixando isso claro para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô olhando as perguntas para começar a responder para vocês. Temos aqui um relato de que na primeira gestação os seios feriram e sangraram muito quando o bebê sugava. E ela acabou desistindo, o que é super comum, tá? E ela agora está grávida de 27 semanas, mas está com muito medo. Então, uma gestação não é igual a outra, um bebê não é igual a outro. Então, você tem de ficar tranquila, tá? Se aproprie de informações, assista as lives, os nossos vídeos que estão salvos no YouTube. Entenda desde o começo como é importante fazer uma pega correta através do posicionamento. E aí tudo vai ser melhor para você, tá? Não se desespere e não compare uma gestação com a outra, e a amamentação a mesma coisa. A outra pergunta é como fazer a pega para ajudar o bebê a abocanhar. Primeiro passo, independente do tipo de mamilo, como eu falei no início, é você oferecer da forma correta. Tem uma live anterior a essa que eu ensino a técnica em detalhes, mas eu vou responder aqui bem rapidinho para você. Primeiro passo é você preparar essa mama. A areola ela precisa estar molinha, tá? Ela precisa ter a sua elasticidade para que o bebê consiga. Você estimule, tá? Do nariz para o lábio superior do bebê, lembrando que a cabecinha dele precisa estar para cima e não para baixo. Estimule do nariz para o lábio superior para que ele possa fazer o reflexo de busca, que é procurar. A partir do momento que ele procura, você direciona para a boquinha dele, tá? Isso é um passo, mas na outra live tem salva lá os detalhes. A Yasmin perguntou se é indicado pegar sol na mama na gravidez. Faz bem ou não tem diferença? Então, a gente orienta para que pegue, até pela questão de manter a mama ventilada, para que o sol não deixe aquela área totalmente úmida, tá? Mas se não for possível dentro da sua realidade, não é um problema. Não vai ser isso que vai mudar a forma que você irá amamentar, tá? Mas é um preparo de mama que não tem nenhum problema você realizar. Tem o bico plano. Primeira filha foi frustrante a amamentação. O suporte online ajuda? Sim, tá? Ajuda sim, para que a gente possa estar focando no seu tipo de bico, para que a gente possa iniciar um processo de orientação de pega durante a gestação, para que você já vá para a maternidade fazendo, tá? Não sei se sua bebê já nasceu agora, sua bebê, se ela já nasceu, mas se não, você pode entrar em contato com a gente que a gente consegue te orientar pelo online sim, tá? E eu quero deixar para vocês a seguinte mensagem, como eu falei. Procurem informações, tá? Seguras para que vocês possam começar desde a gestação a se preparar para a amamentação. Mamilo desfavorável existe sim, impacta sim, mas com orientação é possível realizar, tá bom?
Então eu vou deixar essa mensagem para vocês e vou deixar essa live salva no YouTube, tá? Então se você chegou por último e não conseguiu assistir, você volta lá e assiste. Eu vou responder a última pergunta sobre hipoplasia mamária. Como identificar? A hipoplasia mamária, isso também tem um pouco, tá, de mito em relação às mamas pequenas. Muitas mulheres comparam mama pequena com hipoplasia mamária. A hipoplasia mamária é relacionada a tecido glandular. Então, para a gente identificar, tem que ser feita uma avaliação e durante o processo da amamentação, a gente pode se surpreender com esse tipo de problema, mas que nem sempre é um problema, porque a hipoplasia mamária, ela nos surpreende durante a amamentação, tá? Então, realmente a gente só consegue entender o impacto quando o bebê nasce, tá? E começa o processo da amamentação. Quando o bebê pega a mamadeira, ainda pode conseguir pegar o peito. Marília, é importante a gente falar sobre confusão de bico. Ela é algo presente, tá? Não é mito. Por quê? Eu vou falar sobre isso. O bico, vou colocar o exemplo do mamilo protuso, tá? O mamilo protuso, nenhum bico substitui o bico da mamadeira e nenhuma mamadeira substitui o bico. Confusão de bico a gente tem muito presente em quem utiliza mamadeira e chupeta, tá? Mas qual é a diferença? Na mamadeira, o bebê faz uma boquinha, tá? E no seio materno, eu preciso que ele faça um bocão. A mamadeira tem o que a gente chama também de confusão de fluxo. Por quê? Pro bebê mamar em seio materno, ele precisa se esforçar. Então, o fluxo é totalmente diferente da mamadeira. Quando o bebê vem pro seio e está em uso de mamadeira, ele começa a confundir, o que é a maior causa de desmame. Ah, mas meu filho mamou no peito, mamou na mamadeira e deu tudo certo. Exceções existem. Eu não posso falar para você que vai ficar tudo bem, porque é a maior causa de desmame, tá? Então, é importante você entender a diferença da confusão de bico e identificar. Tem bebês em confusão de bico que vão pro seio e brigam e não pegam mais, tá? Acho que foram todas as perguntas. Então, eu vou finalizar a live de hoje e lembrando que ela vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? Agradeço a participação de vocês e quinta-feira tem outra live. Então, conto com vocês lá no canal e aqui também. Um beijinho. Tchau, tchau.